Olá pessoal, eu sou o Pastor Eduardo com vocês mais uma vez aqui no canal para tratarmos da Palavra do Senhor, para falar para vocês a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sobre a vinda do Senhor Jesus, falar sobre salvação para você. Antes, porém, eu queria te pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que todos possam chegar ao conhecimento da verdade. Eu sou apenas mais uma voz, como eu costumo dizer aqui, mais um pregador do Evangelho, tentando levar as boas novas do Senhor Jesus Cristo até você e a sua família. Eu queria ler com você hoje aqui uma mensagem que está no livro de Mateus, no capítulo 24. A Bíblia vai tratar aqui sobre, nesse trecho que nós vamos ler, sobre o princípio das dores e em seguida, a partir do versículo 15, nós vamos falar sobre a grande tribulação. O versículo 1 diz aqui, ó: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos mostraram para o Senhor Jesus ali aquele templo, que naquela época era uma das grandes obras de engenharia, e Jesus disse para eles: ó, isso tudo vai ser destruído. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus assentado no Monte das Oliveiras, e os discípulos queriam saber, né? Quando que aconteceriam essas coisas, sobre o princípio das dores e quando seria, né, o fim do mundo. Versículo 4. Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Então aqui, o Senhor Jesus aqui ele já deixa uma informação bem importante, que nós devemos ser cautelosos para não sermos enganados, né? Então devemos estar muito atentos com relação ao que a Bíblia Sagrada nos declara a respeito do fim de todas as coisas. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Isso nós já sabemos, né? Ao longo desse tempo, até aqui, no ano de 2020, muitos apareceram dizendo que era o Senhor Jesus Cristo. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas não é o fim. O versículo 6 aqui ele trata de coisas que nós, né, já sabemos. Guerras, rumores de guerras, que já vinham acontecendo aí, né, ao longo da história da humanidade. Mas note que Jesus começou a citar o princípio das dores a partir lá da destruição do templo que os discípulos mostraram para eles, tá? O que acontece? Aquele templo ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Quando Jesus teve essa conversa aqui com os discípulos, Jesus devia ter 32, 33 anos. Então, 37 anos depois, né, veio acontecer a destruição daquele templo. Né? E o que nos passa a impressão de que o princípio das dores já começou há muito tempo. E é claro, hoje, no presente tempo que nós vivemos, né, nós sabemos que existem guerras e rumores de guerra já há muitos e muitos anos. Porquanto se levantará a nação contra a nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, no momento vivemos uma pandemia mundial, e terremotos em vários lugares. Estão tendo abalos em muitos locais, né, do mundo, muitos terremotos. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, tudo isso que nós estamos vivendo, Jesus está dizendo que são apenas o princípio das dores. Tá? Todas essas coisas pelas quais nós já temos passado, que o mundo já tem passado. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. E serei odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é coisa também que já vem acontecendo há bastante tempo, né? Pessoas que se dizem cristãs para enganar os outros, né? Muitas vezes com uma fachada de cristianismo, mas que, na verdade, não pregam o verdadeiro evangelho, que é aquele que está interessado na salvação da minha alma, da sua alma. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
aqui fala de multiplicação da iniquidade, né? Multiplicação do pecado. Hoje nós já sabemos que no mundo nós vemos, né? Mãe matando filho, filho matando pai. A gente já sabe que isso já vem acontecendo há muito tempo. Mas também ele trata aqui de iniquidade, da multiplicação da iniquidade. E isso acontece também dentro das próprias igrejas, entre o próprio povo de Deus, tá? Muitos escândalos surgem, muitas coisas acontecem, tá? E isso acaba esfriando, né, o amor dos irmãos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, o crescimento do Evangelho, a expansão da pregação da palavra, ela tem que acontecer porque esse é um cumprimento profético. A palavra tem que ser pregada a todo mundo, a todas as gentes, para que possa então vir o fim. Aqui, a partir do versículo 15, o Senhor Jesus ele começa a tratar da grande tribulação. A gente vai ver que ao longo do texto, ele vai dar ênfase a isso daqui, porque não se trata da tribulação que a igreja viveu em todas as eras, desde a época lá dos apóstolos até o dia de hoje, inclusive com morte, matança de cristãos, de pregadores do evangelho, como a gente sabe que acontece hoje em países onde o evangelho não é bem-vindo. Mas aqui ele vai tratar de uma grande tribulação, uma tribulação como jamais foi vista. Quando pois virdes, versículo 15, quando pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, isso você vai encontrar lá no capítulo 9 de Daniel, que ele fala sobre as 7 semanas do reinado do anticristo. Quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Quando ele fala da abominação da desolação, ele está tratando aqui, quando a igreja do Senhor for arrebatada. Aí, espiritualmente, o mundo vai estar apto para quê? Para que o anticristo venha e governe, porque aí, então, cessarão as orações na terra, o Espírito Santo, a igreja será arrebatada, tá? Então, espiritualmente, o planeta ele vai estar apto para que o anticristo, então, possa entrar e fazer a sua obra devastadora. Nesse período, o que vai acontecer? Durante aquelas 7 semanas, aqueles 7 anos do seu domínio, ele vai estar em Israel, tá? Controlando o mundo de lá. E o que vai acontecer? Tá? Naquele período ali, na metade das 7 semanas, com 3 anos e meio, ele vai se revelar, ele vai mostrar a verdadeira face dele. Então ele vai começar a assolar, tá? A Israel e outras nações. Nesse período, ele vai tomar o templo, o terceiro templo de Salomão, que há de ser construído ainda, e ele vai tomar esse templo e ele vai profanar esse templo. Então, por isso que diz aqui, tá? Quando a abominação da desolação estiver lá no lugar santo. A Bíblia quer nos dizer isso aqui. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque será uma tomada súbita. Vai ser uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, aquela mudança ali, e não haverá tempo para que se pegue muitas coisas. O povo vai ter que correr lá naquela região de Israel. E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. É comum, né, aquelas casas terem lajes, terem terraço, devido até ao calor daquela região e as pessoas dormirem, né, nas lajes das casas. Então não vai dar tempo da pessoa pegar nada, ela vai ter que fugir. E quem estiver no campo, não volte para buscar os seus vestidos. Aí o versículo 19, eu queria falar com vocês aqui, abrir um parênteses, ele fala aqui o seguinte: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. No ano 70, lá depois de Cristo, quando o imperador Tito ele tomou ali a Jerusalém, né, ele era cruel, então ele cortava a barriga das mulheres grávidas, arrancava o feto, colocava um rato e costurava. Isso a história conta, tá? E no caso ele pegava o bebê daquelas que amamentavam e eles tacavam as crianças nas paredes, né? E só que esse detalhe, tá? Eu já ouvi falar sobre esse detalhe com relação a esse versículo 19 aqui, mas esse detalhe aconteceu, se você observar, quando Jesus começa a falar do princípio das dores. Isso aconteceu 37 anos depois da morte do Senhor Jesus na cruz, tá?
no ano 70 depois de Cristo, né? Mas quando ele fala que ai das grávidas, ele já está falando já do tempo da grande tribulação, não foi naquele tempo passado. Ele está falando aqui já na época da grande tribulação, ou seja, quando o anticristo já estiver como governante global. Isso é uma coisa que acontecerá no futuro, tá? Então esse versículo 19 aqui, ai das grávidas, por que ele fala isso? Ai das grávidas porque elas têm dificuldade em correr, porque estão gestantes, né? Uma mulher grávida, ela tem muita dificuldade em correr. Fato que todas as pessoas vão ter que fazer, correr, né? Algo que todos vão ter que fazer. E ele fala aqui também das que amamentais naqueles dias, porque as mulheres quando estão amamentando, né, elas têm crianças de colo, então é difícil uma pessoa correr com uma criança no colo, tá? Então gestante e mulher com criança de colo é difícil correr. Por isso que tem esse ai aqui. O versículo 20 fala assim, ó: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. No inverno por causa do mau tempo. E no sábado por quê? Porque o povo judeu, tá, por uma questão religiosa, eles guardam o sábado. E então, se isso acontecer no sábado, até para se deslocar para uma fuga, porque já que eles nem viajam nesse dia, por essa questão religiosa aí, isso também pode ser um empecilho para eles. Porque haverá então grande aflição. Note que Jesus está dizendo aqui, o próprio Senhor Jesus dizendo, que vai haver grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então Jesus está dizendo que durante aquele período ali, dos 7 anos do reinado ali, do governo do anticristo, o que vai acontecer? Tá? Durante aquele período ali haverá aflição como nunca houve, é o que ele está dizendo aqui. Tá? Nem tão pouco, nunca houve no mundo e nem tão pouco há de haver, tá? Vai ser o pior momento de tribulação da história da humanidade. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Jesus está dizendo que até aquele tempo Deus ele abreviou, tá? Por quê? Porque nesse período da perseguição do anticristo, né, a igreja foi arrebatada. Os que ficaram na terra vão ter que passar pela perseguição dele. E aqueles que se firmarem, né, em Cristo, se firmarem na palavra, judeus e gentios, porque naquele período também muitos judeus, eles vendo o Messias que eles empossaram se rebelar, muitos vão se converter também. Então, judeus e gentios também vão ter que passar por aquele período de perseguição da igreja ali. E o que acontece? Por causa desses, o Senhor ainda abreviou o tempo, tá? Da sua vinda, do seu retorno. Como a Bíblia diz que ele virá nas nuvens com grande poder e glória. Isso está lá em Mateus 24, está aqui em Mateus 24, versículo 30, um pouquinho mais à frente. Depois você vê com calma. Então, aqueles dias foram abreviados por isso. Versículo 23 diz assim: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível forem, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está voltando. A Bíblia nos declara. Nós estamos vivendo uma época diferenciada, tá? Eu creio que está próxima. Como eu sempre digo, ninguém pode dizer será hoje, amanhã, daqui a quantos anos. Ninguém pode dizer. Mas o que eu tenho a dizer para você hoje, através dessa mensagem, é que você aceite Jesus como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida, tá? Se você ainda não ouviu o suficiente do Evangelho, se você ainda tem dúvidas, fique conosco no canal assistindo os vídeos, porque o objetivo desse vídeo é que todos cheguem à salvação. Eu vou me despedindo por aqui e deixo um grande abraço para você e para toda a sua família, no nome do Senhor Jesus.